Vou botar aqui. E estamos ao vivo. Olá, depois de alguns problemas técnicos, estamos de volta num novo link. Se puderem confirmar se está tudo certo com o áudio, aguardo um ok aí. Sim. Show! Então tá bom. Então, muito bem, então vamos começar novamente. Boa tarde, quase boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à segunda live do Inspira Birrat, uma série de bate-papos para conhecermos diferentes iniciativas para um desenvolvimento sustentável, que vão ocorrer todas as sextas-feiras, das 18 às 19 horas, até o dia 20 de novembro. Eu me chamo Léa e vou estar mediando o bate-papo de hoje. O Inspira Birrat é uma iniciativa dos alunos da disciplina de Pensamento Ecossistêmico e Sustentabilidade do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, Artes e Tecnologias da Unicinos. E o nosso convidado de hoje é Luiz Pereira, fundador e administrador da Ecovila Bambu. Também tem formação no PDC, habilitação em Design Permacultural, e no Ecocentro IPEC, e de Agrofloresta e Bioconstrução com Terra. Criado na fazenda e trabalhando com animais e agricultura, acumula mais de 30 anos de experiência entre oficinas, workshops e um sistema voltado ao aprendizado autodidata. Primeiramente, a gente vai ter a fala do Luiz, nos contando um pouco sobre o funcionamento da Ecovila e os seus principais objetivos dentro da comunidade. E ao final, teremos um momento para perguntas, que vocês podem deixar aqui nos comentários do YouTube. Então, façam suas perguntas para mais tarde o Luiz responder. Luiz, deixo a palavra contigo. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar contribuindo também com esse projeto de vocês, Inspira Birrat. Falar sobre a Ecovila é falar sobre a minha grande paixão, né? Eu fui criado, envolvido com fazenda, com gado, né? Hoje em dia não se pode mais, os jovens e adolescentes não podem mais trabalhar, mas naquela época não tinha tanto rigor assim. Eu comecei a trabalhar com 12, 13 anos. O meu primeiro emprego foi numa clínica veterinária. Clínica veterinária no conceito agrícola, né? Não no conceito de pet de hoje. Então, com 13 anos eu já vacinava gado, eu já cuidava de cachorro, já cuidava de ovelha, já cuidava de várias coisas assim, de fazenda, né? Então, eu sou dessa ligação, né, com o campo. Não que eu não morava em campo, eu morava na cidade, mas eu tenho essa ligação muito forte, né, essa paixão muito grande com o campo. Então, não cheguei a cursar a universidade, mas eu cheguei quase a pensar em fazer veterinária, né? Eu sou apaixonado por animais também. E então eu tenho uma ligação com a permacultura antes de saber que existiria permacultura, essas coisas todas de Ecovila, que é um conceito muito novo, né? Vamos dizer que se começou a falar em ecovilas nas últimas décadas. A permacultura também é um conceito trazido por Bill Mollys, por David Holmgren, mas se a gente for pensar no conceito, isso é uma coisa antiquíssima, né? As tribos indígenas, as tribos otomanas, por exemplo, os kibbutz em Israel, todas as comunidades no Oriente, no Japão, onde várias famílias se uniam, né, em prol de um objetivo comum, né, que é o que resume, né, tudo isso? É o assentamento humano, é viver junto, né? Porque o ser humano é um ser gregário, ele tem essa tendência a estar junto, né, com outras pessoas. Então, essa formação de tribos, de clãs, isso é uma coisa antiquíssima. Então, recentemente, houve todo um movimento, toda uma nomenclatura nova,
talvez motivado por conceitos ideológicos, mudanças climáticas, talvez todo esse movimento de um capitalismo mais exacerbado, um capitalismo de consumo, um capitalismo de obsolescência programada. Isso mexe muito com a cabeça das pessoas. E agora nós estamos vivendo uma situação muito, muito traumática no mundo, né? E a gente tem recebido um contato muito grande, né? E sempre recebemos aqui contato de pessoas que querem conhecer a ecovila, querem morar numa ecovila ou querem formar uma ecovila, então pedem para a gente uma consultoria, uma assistência, uma orientação. Mas esse ano, realmente, a coisa está assim, incrível, né? A quantidade de pessoas que busca uma alternativa de se viver. Então, eu vou separar mais ou menos aqui em 3 pontos para falar um pouco sobre isso, né? O primeiro ponto seria o que, eu já falei um pouco, né? O que é a ecovila, o que é o assentamento humano, né? Dentro da permacultura, os conceitos do Bill Mollison, você ter algo que é financeiramente viável, algo que é socialmente justo, né? E algo que vamos dizer assim, em harmonia, né? Com a natureza, ambientalmente sustentável. Então, se você tiver uma forma de assentar as pessoas no planeta, no espaço, num sítio, numa chácara, numa fazenda, que tem esses 3 princípios, então você está fazendo permacultura, né? Porque a forma como se vive hoje nos grandes centros é uma opção. Eu não vejo o movimento de ecovilas como algo assim que vai todo mundo viver em ecovila. Não é assim. Isso é uma coisa também. A gente tem que pensar que são gostos, são necessidades pessoais, né? Então, as pessoas que têm uma vontade de ter um contato maior com a natureza, que eu acho que é uma das coisas assim mais incríveis que tem, é a gente ter essa paz, né? De estar ouvindo passarinho, de estar em contato com as árvores, com o verde, com os animais, de ter um pouco de sossego, de ter um pouco de harmonia na vida. Porque, um exemplo, né? Você, às vezes, trabalhando num grande centro, tem gente aí que gasta 4 horas só de trânsito, né? E o que isso custa, né? Para a saúde, para o nosso bem-estar. Então, essa maneira de viver, essa busca por uma harmonia, é o que eu diria o porquê, né? O que são as ecovilas, o porquê, e eu quero falar um pouco do como. Isso que é o grande interesse das pessoas, né? Como fazer uma ecovila, como viver assim. Existe muitos grupos, né? Grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, das pessoas que têm essa vontade, querem conhecer, querem aprender. Então, o primeiro passo é buscar estar integrado assim para unir forças, porque é quase impossível você, e até perde a própria característica de uma ecovila, né? Você querer fazer as coisas meio que sozinho. Tem gente que, mas esse dia eu recebi uma visita de uma pessoa que queria fazer uma ecovila, mas ele não quer vender, ele não quer que ninguém seja dono, é só ele que vai ser dono. Sabe, tem umas coisas que são meio complicadas, assim. Existem muitos estilos de trabalho. O principal deles, o que normalmente acontece, é que um grupo de pessoas, que foi o que aconteceu com a gente se une, não me lembro exatamente da quantidade de pessoas, mas vamos dizer que você consiga reunir 10 famílias. Cada família vai entrar com uma quantidade de dinheiro,
vai comprar uma propriedade, vai fazer um estatuto social. Isso então, tem muitos meios de se fazer isso, através de cooperativa, através de uma associação, né? Tem aí modelos para se estudar sobre estatuto social, regimento interno, tem que ter regras, tem que ter leis, tem que ter normatizações. Existe uma coisa muito bacana também, que em permacultura a gente chama de cola. O que cola as pessoas, o que gruda as pessoas umas nas outras. Porque, por exemplo, eu conheço ecovilas, quando eu falo, deixa eu só fazer uma parte aqui, quando eu falo ecovila, eu estou falando uma terminologia atual, mas existem muitas ecovilas que não têm esse nome. Tá? O conceito de várias famílias estarem vivendo juntas em um espaço com aqueles 3 princípios, né, que eu falei, que é um ambiente em harmonia, um ambiente que respeite o meio ambiente, que respeite, que seja sustentável, que tenha princípios, né, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Depois, ele tem que ter socialmente justo para todos os participantes e ele tem que ser financeiramente viável. Então, qualquer empreendimento que tenha esses 3 princípios, ele, em essência, é uma ecovila, mas muitas vezes não tem esse nome. Então, eu conheço empreendimentos assim. Por exemplo, se a gente for pegar aqui no Rio Grande do Sul mesmo, tem o Cadrolim, que é o templo budista que tem na cidade de Três Coroas. A gente pode dizer que ali é uma ecovila, porque são várias famílias que moram ali, e eles têm, qual é a cola deles? A cola deles são os princípios ali do budismo, né? Dentro do budismo também nós temos a Escola Caminho do Meio, em Viamão, do Lama Padmasambhava. Da mesma forma, se você pensar que todos os monastérios, os centros católicos, os centros de freiras, né, de retiros, se você for pensar pelo lado do cristianismo, do catolicismo, tem muitos casos desses, que são locais que têm esses princípios, né, e que várias famílias moram juntas. Aqui na nossa cidade, na cidade de Boti, tem uma colônia japonesa, é uma área da cidade ali que os japoneses se reuniram ali, eles têm uma cooperativa, então pode-se dizer também que eles têm esses princípios, né? Eu ouvi dizer, até gostaria de visitar um dia, que na cidade de Mirandópolis, no interior de São Paulo, tem uma comunidade japonesa lá que já tem mais de 100 anos em funcionamento. Então, nós temos muitos exemplos. Tem a Ecovila Clareando, em São Paulo, tem a Oca, lá em Alto Paraíso, tem muitos empreendimentos assim, em funcionamento. Aqui no Rio Grande do Sul tem outras. E esse princípio, né, da permacultura, de se juntar em tribos, ele envolve uma coisa que é a das mais importantes. Eu, quando fui fazer o PDC de permacultura lá com o André Soares, em Pirenópolis, no Ecocentro IPEC, já no primeiro dia, a gente tinha feito uma primeira pausa para tomar um café e eu, por um acaso, sentei perto dele, assim, a gente começou a conversar. O André Soares, para quem não conhece, ele parece que ele morou junto com o Bill Mollison na Austrália, então ele é um permacultor assim, dos mais antigos que tem, um conhecimento excepcional, né? E ele falou para mim uma coisa que me impactou muito. O curso durou, parece que 8 dias, mas isso que ele falou para mim, em questão de 3, 4 minutos, no primeiro intervalo que a gente teve tomando um lanche, me marcou muito, que ele me falou assim: Luiz, o que representa o sucesso de uma ecovila é o relacionamento humano. Sem isso, não adianta ter dinheiro, não adianta ter a terra, não adianta ter o melhor lugar do mundo. E se tiver isso, você consegue pegar uma terra arrasada e construir. Que foi, por exemplo, o que o Ernest Gerst fez na fazenda que ele comprou na Bahia, né? A história do Ernest,
é incrível, porque eu sempre me confundo se ele é da Suécia ou da Suíça. Ele veio para o Brasil e ele comprou uma terra muito ruim, considerada uma terra arrasada, uma terra que não valia nada. E até tem umas piadinhas assim que o pessoal lá vendeu uma terra ruim para ele, e ele era gringo, não sei o quê, e ele acabou sendo enganado, né? Não, vendeu uma terra ruim para aquele gringo lá, e ele não vai fazer nada nessa terra. Pois bem, o Ernest transformou uma terra praticamente não nascia mais nada, cheia de pedra, ele transformou numa agrofloresta que é a coisa mais linda do mundo. Aquilo ficou tão bonito, tão rico, ele construiu uma floresta exuberante e ele transformou, depois de muitos anos, ele transformou essa floresta numa RPPN. Ele doou esse patrimônio para a natureza, né? Porque RPPN depois ele não pode mexer mais em nada. Eu não sei quais são as regras, mas é uma coisa incrível o que ele conseguiu construir com o conhecimento da agrofloresta, né? Então, falar um pouquinho sobre a permacultura agora. Existe um conceito muito bonito, é claro que a gente está com muito pouco tempo aqui, isso seria para uma aula bastante complexa, mas algo que me encanta bastante é o conceito de elementos dentro de elementos para se formar uma unidade, vamos dizer assim, sustentável, uma unidade autossuficiente. Claro que isso é uma utopia, não existe sustentabilidade ou autossuficiência em 100% completa. Tem muita gente que às vezes chega aqui e tem conceitos bastante exóticos, assim, acha que a gente... mas vocês vão na cidade? Mas vocês plantam tudo que vocês comem, né? Claro que a gente vai na cidade, a gente tem carro, tem que abastecer, tem que ir no banco, tem que fazer compra, porque também a gente não consegue plantar tudo, né? Então, não é que a gente somos eremitas, ermitões e vivemos escondidos no meio do mato, não. Claro que existem formas, né? Se pensar, por exemplo, na comunidade dos Amishes, nos Estados Unidos, eles vivem muito isolados, eles conseguem produzir muita coisa. No caso aqui, nosso, a gente depende muito da cidade, a gente compra muita coisa. Claro que a gente procura ter a nossa horta, a gente tem aqui, eu acredito que a Ecovila oficialmente tem 15 anos, eu tenho mais tempo de experiência de campo, né? Mas em 15 anos, aqui na Ecovila, eu acredito que eu já plantei aqui, claro, com a ajuda de várias pessoas que contribuem, eu acredito que eu já plantei mais de 400 pés de frutas. E continuamos plantando. Então, nós temos algumas estações que a gente tem frutas em abundância, como agora, recentemente, nós tivemos uma carga muito grande de pêssego. Então, a gente junta a comunidade, vamos colher pêssego e vamos cozinhar o pêssego, vamos fazer compotas e vamos fazer geleia e vamos congelar isso daí para usar ao longo do tempo, né? Teve uma época também que deu uma carga de bergamota muito grande, tangerina, mexerica, cada estado fala de um jeito, né? Aqui no Rio Grande do Sul fala bergamota. Aí nós fizemos suco, botamos em garrafa PET, nós ficamos acho que quase 6 meses tomando suco de bergamota pela fartura, né? Então, aquele assunto, né? Quem planta, colhe. E essa é a grande alegria, essa é a grande paixão de você estar vivendo no campo, é fartura, você ter as coisas, né? Então, a gente pode ir aos poucos, isso demanda trabalho, isso não é algo... não se pode pensar em romantismo, em achar que vai viver na natureza. A natureza é dura, a natureza não é brincadeira, não, porque tem frio, tem geada, tem chuva, tem o verão passado e esse agora está prometendo também ser muito seco, muito quente. As plantas morrem, os animais sofrem, às vezes os animais até morrem. Então, nós temos muito trabalho.
fazer um empreendimento dessa natureza é acordar cedo, é pegar na enxada, é aguentar mosquito, né? E a pessoa que mora num apartamento, em um grande centro, às vezes quer vir para a natureza com um conceito, nossa, vocês têm um rio, vocês têm natureza, né? Mas o mosquito também faz parte da natureza, né? Então, tem que saber que viver dessa forma é algo que demanda uma conquista, né? Demanda estar envolvido com a natureza integralmente, porque senão não adianta. A pessoa vem aqui fazer um voluntariado, por exemplo. Tem muita gente que quer fazer uma permuta, quer passar alguns dias aqui para fazer um voluntariado. Isso é um grande problema, porque a pessoa não tem experiência, né? Chega aqui, pega numa enxada, com meia hora fez uma bolha, perdi a mão de obra. Então, muitas vezes, Luiz, mas eu trabalho a troco de hospedagem, mas eu sei que a pessoa não vai dar conta de trabalhar. Isso aí, alguns casos acontece da pessoa ter experiência. Então, para morar numa ecovila, em primeiro lugar, formar, tem gente que quer, não, eu quero construir uma ecovila. Não, você tem que ter experiência com isso, você tem que saber que você vai mudar radicalmente de vida, né? Tem que saber que você vai estar longe do grande centro, porque aqui nós estamos pertinho, nós estamos 8 quilômetros, nós estamos dentro da cidade, mas eu conheço ecovilas lá em Goiás, que você às vezes tem que andar 50, 80 quilômetros para chegar na cidade mais próxima. E aí você está envolvido com aranha, com cobra, com outras coisas piores, né? Às vezes você não tem internet, tem lugares que... E aí, como é que faz? Vai ficar desconectado do mundo? Então, essa coisa de ser autossuficiente é um pouco relativa. A gente não tem como sair do sistema. Isso é algo que eu ouço muito aí. Eu respeito todas as correntes, né? Mas tem gente que, às vezes, vende uma coisa que não é verdadeira. Você tem que sair do sistema. Você vai sair do sistema para entrar em outro sistema, né? Não tem como você sair completamente de algo. É claro que existe uma pressão muito grande na forma como o mundo está vivendo hoje, né? A pessoa fala muito do capitalismo, mas o mal não é o dinheiro não é mal. O mal é o uso que se dá dele. Então, dentro do conceito de permacultura, a gente procura fazer as coisas ser como era antigamente. Antigamente as coisas duravam muito. Hoje, você compra uma peça qualquer, um objeto qualquer, as coisas são feitas com aquele conceito da obsolescência programada, né? Obsolescência programada. Aquilo é feito para quebrar, para você ter que comprar de novo. E dentro da permacultura, a gente procura aproveitar tudo, né? A gente procura fazer coisas duráveis, procura entrar em aprendizado com a natureza. Por exemplo, agora, recentemente, cabo de ferramenta. A gente vai ali, compra um cabo de uma enxada na loja. Hoje em dia não se fazem mais essas ferramentas duráveis. Elas quebram muito rápido. Então, existe conhecimento, por exemplo, você saber que existe uma determinada madeira na floresta, que aquela madeira dura muito. Esse conhecimento se perdeu quase. É só quem realmente mateiro, o cara que morou no campo muito tempo, que tem esse conhecimento. Então, tem madeira que você mesmo extrai a madeira, você mesmo limpa ela, você mesmo lixa, você mesmo encaba a tua enxada, e aquilo dura muito tempo. Então, dentro da permacultura tem todo esse conhecimento de como você fazer as coisas durarem, fazer as coisas serem mais permanentes, assim, não que vão ser eternas, mas... Então, o conceito que eu comecei a falar agora há pouco, que é o dos elementos dentro dos elementos, isso é uma coisa muito bonita, e eu vejo isso, pode ser aplicado em diversos aspectos da vida, né? Não é só na permacultura. Então, a gente estuda assim,
dentro, a gente vai ter que começar a mapear tudo que a gente precisa, tudo que a gente tem. Então, por exemplo, eu tenho o galinheiro. Esse galinheiro, ele precisa do quê? Vamos dizer, o conceito galinha, né? O conceito galinha. O que a galinha é? A galinha é um elemento dentro do sistema permacultural. Essa galinha, ela precisa de entradas e saídas. Ela produz e ela precisa de insumos. Então, em inglês se fala input e output. Na permacultura se fala input e output. A galinha, ela precisa de ração, certo? E o que ela produz? Ela produz ovos, ela produz carne, ela produz a pena que pode ser usada, né? Muita gente vai perder aquela pena, mas se você souber, você pode estocar aquela pena e fazer um travesseiro. Ela produz esterco, que é de excelente qualidade. Ela pode produzir os ossos, que pode ser armazenado, que pode ser transformado em farinha de ossos, que vai trazer uma carga de adubação de fósforo, que adubo de fósforo é um problema mundial, porque ele não é assim tão disponível. Então, se a gente for pensar, analisar só nesse elemento galinha, vai ver que ele produz muito e precisa de pouca coisa, que ele precisa da ração. Se você plantar o milho, então você tem que esse elemento galinha, ele não precisa de nada de fora da ecovila, porque ele vai precisar de água que você tem, e ele vai precisar de milho que você tem. Claro, a gente pode complementar com uma couve, com folha verde, com pastagem para galinha e tudo mais. Então, eu estou dando um exemplo da galinha, porque dentro de um sistema permacultural, a galinha ela é um elemento assim que precisa de muito pouco e produz muito. Mas tem coisas dentro de um sistema permacultural que precisa de muita coisa e produz muito pouco. Dentro da permacultura, é comum se falar que o gato ele vai precisar de coisas e não vai produzir nada. O cachorro também. Dentro da permacultura, eu já vi permacultores dizendo, isso é comum dizer, que cachorro e gato não fazem, não são elementos positivos, são elementos negativos, porque ele vai precisar de mais coisas de fora e ele não produz. Ele vai produzir o quê? Companhia, talvez guarda, mas ele não produz alimento, por exemplo. E as fezes de gato são altamente tóxicas. Então, são pequenas coisas que se estudam em permacultura, né? E aí a gente vai pegando todos os elementos. A horta, o que a horta é um elemento? A horta ela precisa de adubação e ela produz alimento. Um pomar, ela precisa de água e adubação e produz alimento. São elementos que estão em harmonia. Se essa harmonia tiver positiva, tiver muito positiva, ela é um bom elemento dentro da permacultura. Então, a chave de um sistema permacultural, de uma ecovila, é você ter muitos elementos positivos e poucos elementos negativos. A soma contável disso vai ser um sistema produtivo, né? Porque a horta, por exemplo, se a gente for considerar que muito da adubação da horta vem da própria ecovila, por exemplo, nós fazemos aqui uma composteira muito grande. Nada orgânico vai para fora. O lixo que a prefeitura leva são lixos completamente descartáveis. A gente só não faz a seleção aqui porque a prefeitura não separa, mas é o lixo inorgânico completo, né, que vai para fora. O resto fica aqui dentro. Tudo que é possível reciclar também. Uma garrafa PET, por exemplo, raramente a gente joga fora. Ou a gente arruma alguma atividade para ela, ou a gente corta para poder, por exemplo, fazer, em vez de comprar saquinho para fazer muda, eu corto a garrafa em cima e faço a garrafa de pote para poder plantar mudas. Então, esse conceito também de reciclagem, ele é bacana também, procurar aproveitar as coisas o máximo que der. Se não der mais, aí vai ter que ser descartado, vai ter que
buscar também uma alternativa para descartar adequadamente, né? Não jogar as coisas na natureza, procurar até em lugares que tem, fazer a separação do lixo e tudo mais. Então, tem muitos assuntos, né? O assunto, por exemplo, da bioconstrução, que é uma coisa muito bonita. Eu tive um problema muito sério aqui no Rio Grande do Sul, porque eu e minha esposa, a gente é do interior de São Paulo. Então, nós não estávamos bem acostumados com o frio que faz aqui. Aqui nós temos vários dias no inverno que tem geada, né? Os dias são uma época muito fria, e quem me deu uma dica foi o Ernest. Conversando com o Ernest, comentei com ele sobre a agrofloresta, tal, que tem muita coisa que eu gosto, porque eu sou lá do interior de São Paulo, né, que não dava para plantar aqui. Então, o Ernest começou a falar um monte de coisa para mim em relação ao frio. Ele falou que ele prefere o frio, e ele falou que o bicho-homem, né, ele falou desse jeito: o bicho-homem é o único bicho que não sabe fazer direito o seu ninho. Ele falou: se você souber aprender, invista nisso, Luiz, vai aprender sobre conforto térmico. Então, hoje, a nossa casa é muito confortável, e eu ainda pretendo fazer uma outra casa com mais tecnologia ainda. Eu fiz um curso de construção com terra com um arquiteto alemão chamado Gernot Mink, e ele contou, ele mora em Kassel, na Alemanha. Ele disse que na casa dele não tem aquecedor, não tem ar-condicionado, essas coisas. E uma vez ele fez um teste, né? Dentro da casa dele estava 14 graus naturalmente, e fora da casa dele estava com 15 centímetros de neve em cima do telhado e a temperatura ambiente menos 14. Eu lembro bem desse número que ele falou, porque foi 14 menos 14. Isso é o que ele falou para mim. Eu até achei muito estranho que a Alemanha faça tanto frio assim, mas foi o que ele falou para mim. A construção que ele usa é parede de fardo de palha de arroz. São 40 a 50 centímetros de parede só de palha de arroz prensada, e depois tem mais o reboco. E o telhado é o telhado verde, é um telhado que ele chega a ficar com quase 15, 20 centímetros. Na época de calor, ele vai estar todinho verde, mais ou menos igual aquela casa dos Hobbits, né? Ali, para quem viu o filme ali do Senhor dos Anéis, dos Hobbits, vai ver como é que é o telhado verde. A casa que ela é feita e ela é coberta com terra, ela tem plantas em cima, né? Esse é o melhor sistema de conforto térmico que existe, porque o cimento, o tijolo, ele não traz esse isolamento. Então, quando a gente fala de bioconstrução, nós estamos falando disso, de construções que primeiro, que não tenha essa pegada do cimento, do ferro, da coisa, você não precisar tanto depender do comércio, né? É possível você construir, por exemplo, com bambu, né? O bambu é sensacional. Eu estou começando aqui uma coleção de bambus raros. A gente já tinha, tanto chama Ecovila Bambu, porque a nossa frente, a nossa propriedade, ela é todinha de bambu. É um bambu mais comum, um bambu tuldoides, mas eu estou plantando agora várias espécies de bambu asper, giganteus, e o bambu strictus, que é um bambu conhecido como bambu ferro também. O bambu ferro, ele não tem aquele buraco no meio, ele é todinho maciço, muito, muito bom para construção. Então, a busca por essas alternativas, primeiro que sai economicamente mais viável, mas é preciso esperar, né? Porque eu vou ter que plantar e vou ter que esperar 10, 15, 20 anos para poder ter isso daí. Se eu não tiver, alguém vai ter, porque alguém tem que plantar, né? Eu me lembro muito da história de deixa eu ver aqui como é que está o tempo aqui, 43 minutos. Um senhor, uma vez, ele
um que eu conhecia, ele começou a plantar na propriedade, porque a propriedade dele era muito grande e tinha uma estrada que cruzava a propriedade dele. E ele começou a plantar dos dois lados da propriedade dele muito abacate e muita jaca. E um vizinho dele falou, mas você vai plantar essa jaca aí, você nem vai comer essa jaca. Ele falou, se eu não comer, alguém come. E já se passou o tempo e na propriedade dele as pessoas param na beira da estrada e carregam o porta-mala do carro de jaca e abacate, porque ele plantou muita coisa. Ele, sabe, ele plantou de fora a fora, assim. E aí, uma vez a gente estava sentado lá na propriedade dele, na sede, e a gente via os carros passando, os carros paravam para pegar abacate, e ele só dava risada, assim, eu plantei para isso mesmo, pode pegar, leva mais. Então, a natureza não dá saltos, né? Tem muita gente que fica entusiasmada, quer morar no campo, mas tem que ter muita paciência, tem que esperar, tem que plantar, tem que cuidar, tem que regar, tem que adubar, sabe? Mas vale a pena. É uma coisa belíssima a gente poder acordar de manhã. Por exemplo, quando a gente veio morar aqui, essa área nossa aqui era plantio de acácia negra. A acácia negra é uma árvore plantada para retirar a casca, que eles fazem, eles retiram um produto químico que é para curtir couro. Aqui é a região de couro. Então, a casca vale muito dinheiro e a madeira, né? A madeira também vale para fazer lenha para o inverno aqui. Então, aqui era tudo acácia negra. E nós começamos a tirar as acácias devagarzinho, começamos a plantar fruta, plantar horta, plantar flores, né? E aqui não tinha passarinho. E hoje, a quantidade também, a gente começou a criar galinha, então eles vêm também para comer, né? Ali nos potes das galinhas, os passarinhos vêm também. E a quantidade de passarinho é muito grande, é muito grande. Às vezes a gente fica prestando atenção, assim, tentando identificar a quantidade. Isso é muito rico para a gente. É uma satisfação a gente sentar ali na nossa pracinha, ou caminhar pelas nossas trilhas, ou ir até o arroio, sentar num banco, fazer uma oração, fazer uma meditação, ler um livro, respirando ar puro. Esse é o grande valor, né? De morar numa ecovila, receber um familiar, receber um visitante, receber um amigo num ambiente saudável, num ambiente agradável, num ambiente gostoso. É que tem gente que vem só para passear e a gente está aqui para trabalhar e para servir vocês. E essa é a grande alegria, esse é o grande desafio. Uma coisa que tem que ter paixão pelo negócio, tem que querer, né? Então, quem quiser montar uma ecovila dentro os próximos meses aí eu estou bolando, porque tem gente que está me pedindo para fazer um curso completo sobre gestão de ecovilas. Eu acho que é um tema que cresceu muito, né? E esse ano ainda cresceu mais ainda. E eu estou à disposição para quem quiser conhecer, quem quiser visitar aqui a ecovila. A gente abre para hospedagem. Nós temos também a parte que eu não falei ainda, né? Que é a parte do financeiramente viável. A ecovila ela também tem que gerar alguma coisa para sustentação, porque os moradores, os participantes, pagam uma taxa para manutenção, para comprar ração para as galinhas, todas. Mas agora a gente plantou milho recentemente também, ajuda na alimentação das galinhas, mas tem que entrar recurso, né? De alguma maneira tem. Então, nós temos várias atividades aqui. Eu não sei como é que está o tempo aí, vocês querem abrir para pergunta, né? Nós estamos recentemente agora trabalhando com espaço para fotografias, uma coisa que está funcionando muito bacana, porque a ecovila está ficando cada dia mais bonita, tem vários espaços assim legais para tirar fotos, então tem vindo muita gente para tirar fotos aqui. Querem abrir para pergunta? Eu acho que o tempo falei demais, né? Tá ótimo, foi muito bom. Muito bom entender mais todo esse universo que engloba a ecovila. Muito obrigada mesmo. A gente tem algumas perguntas do YouTube. Eu vou começar aqui. Tu tinha falado que vocês estão abertos e que recebem visitas, etc. E eu queria saber, tem uma pergunta do Felipe perguntando como faz para morar aí? É possível? E outra, a procura ela aumentou durante a pandemia? Como foi isso? A gente tem uns 20 minutinhos para responder, tem umas 4 perguntas, mas fica à vontade. Realmente, com a pandemia, cresceu muito, mas muito mesmo.
E nós não temos capacidade para isso, mesmo porque a gente tem que tomar um certo cuidado, porque eu não posso transformar isso aqui numa cidade. Daqui a pouco a prefeitura vem aqui e fala: o que está acontecendo aqui, né? Perderia a característica de uma ecovila. Eu não consigo imaginar uma ecovila com 200, 300 pessoas. Eu acho que existe um limite ali, né? Mas cresceu muito, sim, realmente cresceu muito a procura de gente querendo vir morar aqui. Então, como é que funciona para morar aqui? Nós criamos aqui um conceito que se chama paquera, namoro, noivado, casamento. Tem que ser assim, senão não funciona. Então, o que é a paquera? A paquera é um primeiro contato. Assistir uns vídeos nossos, entrar em contato, perguntar, então tá num flerte, assim, né? Marca uma visita, né? Marca uma visita, vem visitar a gente aqui, pede a gente em namoro, ó. Depois pode fazer um noivado. Como é que é o noivado? Vamos marcar um mês de hospedagem para a pessoa trabalhar aqui, e aí ela vai conviver com os moradores, vai conviver com nossas atividades, porque os moradores têm as suas vidas particulares, cada um está na sua casa, né, tem seu momento, mas a gente também tem um momento que está todo mundo junto, né? Então a gente faz churrasco, a gente faz festa, a gente reza, a gente faz meditação, a gente faz caminhada. Às vezes eu acordo de manhã aqui e tem um morador saindo aqui para caminhar ali, né? Um se junta com o outro, né? Às vezes um vai sair, deixa o filho com o outro, né? Muitas vezes aqui a nossa vizinha aqui precisa sair, deixa a filhinha dela aqui em casa com a minha filha, adora ela, e a gente também a curte muito, né? Então é minha filhinha também, esse conceito de família, né? É uma família grande, né? E então a gente fica feliz com a felicidade do outro, a gente socorre o outro. Nós tivemos um caso aqui recentemente, uma moradora quase morreu, ela teve um acidente e ela se cortou muito gravemente, cortou uma artéria. E ela foi salva por um outro morador, que por um acaso estava passando perto da casa dela e ouviu ela gritando. Então, essa coisa da gente morar junto é como se fôssemos uma grande família. A gente está junto, a gente apoia, não está podendo fazer uma coisa, o outro vai lá, faz aquilo. Então, para morar aqui, é preciso ter essa empatia, é preciso ter fazer parte da família. E não tem como fazer parte da família se não ter esse processo, né, de namoro, casamento, para a gente se conhecer, para ver se rola uma química. Porque os moradores têm que gostar da pessoa, e a pessoa tem que gostar de todo mundo. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui que a gente faz churrasco, né? Existe um conceito que em ecovila é tudo vegano. Não é bem assim. Tem ecovilas que só são vegetarianos, são veganos, eles têm essa cola, eles têm essa ideologia. Eu respeito, tudo bem. A nossa, não. Aqui tem muito gaúcho aqui, a gente faz nosso churrasquinho aqui, a gente come galinha, a gente come ovos e tudo mais. Até aqui na ecovila a gente tem uma tendência assim a fazer dieta low carb, dieta cetogênica, a gente está muito ligado com isso. A gente tem uma academia, a gente trabalha com música, né? A gente tem uma escola de coral, tem um professor de música aqui dentro, a gente trabalha com música, aí a academia é bem rústica ainda, mas às vezes o pessoal se junta, vai lá para a academia para ser fitness, né? Em vez de ir para a cidade, né? Alguns até vai para a cidade, mas então pouco a pouco a gente vai formando as nossas coisas aqui. Você não precisa ir muito longe, você faz uma caminhada ali, vai até o barracão lá, tem a nossa academia. Então, quiser morar aqui, tem que saber que tem que esperar, tem que vir, tem que se hospedar, tem que trabalhar. Às vezes a pessoa está afim mesmo, né? Porque muitas vezes a pessoa vem, fica uma semana aqui, olha, é muito bacana, mas não é para mim, não. Tem essa coisa do romantismo, né? Pergunta? Sim, eu imagino que deve ter, mas muito legal. E legal, eu não sabia que vocês eram abertos a receber novos membros. Então, muito legal saber, interessante. Vamos para a segunda pergunta.
Essa pergunta também é dos comentários, é da Bruna. E tu estava comentando sobre essa cola, a cola de vocês, que algumas pessoas têm essa ideologia, seja do vegetarianismo ou veganismo. E poderia falar um pouquinho mais como funciona esse conceito da cola e o que une os membros de uma ecovila? O conceito é o conceito de São Tomás de Aquino, né? Idem vele, como que é? Idem vele, esqueci o conceito agora. É um conceito que diz gostar das mesmas coisas e odiar as mesmas coisas, né? Desgostar das mesmas coisas. Então, se você imagina uma ecovila que é todo mundo vegetariano e uma pessoa que fala, não, eu gosto de um churrasco, como é que você vai morar lá? Não combina. Então, eu acho que o mais importante é ter respeito. Se eu vou, como já aconteceu comigo, se eu vou visitar uma ecovila que é todo mundo vegetariano, eu vou sentar na mesa, eu vou comer, eu vou agradecer pela comida, eu vou achar tudo muito gostoso, eu vou respeitar, eu não vou entrar em discussão nenhuma. Não é minha função, eu sou hóspede. Porque já aconteceu o caso de pessoas virem aqui dentro e nos desrespeitar, sabe? Uma coisa ideológica, uma coisa agressiva, assim, de querer fazer a nossa cabeça para aquela ideologia. Então, a cola ela tem essa função. Você vai se juntar com pessoas que estão afins com os teus pensamentos, porque senão não dá certo. É por isso que eu acho muito interessante esse conceito que eu falei, da paquera, namoro, noivado, casamento. Se não tiver química, não tiver uma ligação, não vai funcionar. O casamento é a mesma coisa. A pessoa entra num casamento pensando assim, depois eu mudo a cabeça dele, vai se dar mal. Vai se dar muito mal. Porque não é assim que funciona. As pessoas não vão mudar muito facilmente, não. Tá? Então, se você vai, por exemplo, vai conhecer uma comunidade budista, não passa pela cabeça de uma pessoa sensata que você vai querer convencer eles. Vamos dizer que você é católico. Você vai visitar um centro budista. Você vai visitar porque você está interessado em conhecer ali. Ué. Vai lá, respeita a crença deles, a maneira deles e tudo bem. Agora, se você for querendo mudar a cabeça dele, porque aqui na Ecovila já aconteceu, sabe? Nós estamos aqui há 15 anos, eu tenho 30, 35 anos de experiência no assunto. Aí a pessoa chega aqui e quer mudar as regras, quer mudar os conceitos. Começa, sabe, a dar ideias que a gente já descartou por completo, porque sabe que não funciona. Aí a gente chega para a pessoa e fala, olha, não é bem assim, calma, respira, porque a gente tem uma história. Então a cola é isso. Você vai se juntar com pessoas, né? Vamos montar uma ecovila? Vamos montar junto um grupo de pessoas e vocês têm que conversar. Todo mundo tem que se conhecer profundamente, tem que ter muita sinceridade, né? Tem que ter muita honestidade, tem que ter muita transparência, muita humildade, né? Para saber que as pessoas não mudam assim. Tem conceitos que se você deixar guardado alguma informação, achando que lá na frente você vai conseguir dominar a situação, você já entrou muito mal. Entrar numa ecovila e fazer parte de uma família tem que ter muito amor, tem que ter muito carinho, tem que ter muito desprendimento para querer o bem de todos. E é o que eu falo assim, aqui. Eu tenho que ver todo mundo, tenho que ver todas as crianças como fosse seu filho. Então, você tem que ter essa ligação, né? Essa cola, ela é uma cola de princípios, de valores, mas é uma cola também de amor, de entrega, né? De se sacrificar pelo outro. Você vê uma pessoa fazendo alguma coisa errada, isso não pode ser motivo de um litígio, não pode ser motivo de você separar, vamos dizer que uma ecovila tem 20 famílias morando, e você for começar a formar panelinhas, né? Começar a formar grupinhos aqui, grupinhos ali, para falar mal do outro, e a fofoca, isso é coisa que tem em tudo quanto é lugar, né? Que é a tal da fofoca, do diz que diz, da conversinha.
Isso não pode acontecer. É por isso que o André Soares falou para mim, o relacionamento humano é a chave para que tudo dê certo. Então, a cola é isso. A principal cola são valores, são princípios. Esses princípios têm que estar acima de qualquer mesquinharia humana. Certo. Muito obrigada. Acho que deu para ficar bem claro. A gente tem uma pergunta aqui que é mais uma dica. Então, essa é uma pergunta da Maria. Vamos ver. Ela falou assim: estamos com um projeto de uma horta urbana num ponto cultural e uma parceria de uma organização apta a trabalhar no terreno de maneira colaborativa. Seria extremamente rico? Indicaria para alguém? Uma horta urbana. Sobre esse projeto, assim, o que tu acha? Se teria alguma dica, talvez? Olha, eu conheço um empreendimento que foi feito numa cidade no interior de São Paulo, que a prefeitura pegou uma área grande da cidade e fez a chamada Horta dos Aposentados. E ela distribuiu, fez um loteamento, né? Cada aposentado, era só aposentado que tinha direito a pegar um lote lá dentro. Era de graça, a prefeitura dava. Claro, você não tinha a escritura do terreno, era só um pedaço de terra ali, né? E aí o aposentado, como terapia ocupacional, ia lá e fazia a sua horta lá dentro. E essa horta acabou que as pessoas iam lá, comprava coisa do velhinho, e aquilo, muitas vezes, era doado para as escolas, porque o aposentado ia lá e plantava um monte de alface lá, às vezes não tinha nem destino para aquilo, né? E aí ganhava, e a prefeitura dava semente, dava irrigação, e é uma coisa muito bonita. Então, tem que ver como é que vai funcionar essa horta urbana, qual que é o princípio, quem vai cuidar ali vai consumir um pouco, e depois qual é o destino do excedente, né? Isso é um dos princípios da permacultura, né? Repartir os excedentes, né? A gente tem que sempre produzir mais, né? Aqui nós tivemos uma época que nós acabamos criando galinha demais, e aí deu uma superpopulação de galinha, e tinha uma quantidade de ovos gigantesca. O que nós vamos fazer com esses ovos, né? Até para vender estava um pouco difícil, assim, não tinha essa preocupação muito grande comercial, né? E aí o que a gente fazia? Começamos a encher caixas e caixas e caixas de ovos e levava tudo para o hospital. Tem um hospital aqui da cidade, eles têm uma lanchonete lá dentro, então eles usavam os ovos para alimento dos pacientes, e também para fazer bolo, para fazer as coisas ali na lanchonetezinha que eles tinham. Então, a gente ficava muito satisfeito, enchia uma caixa e chegava lá com 10 dúzias de ovos lá no hospital. A diretora do hospital até mandou chamar a gente. Não, mas quem que é esse povo aí que traz uma caixa de ovo todo dia? Eu fui lá contar a história para ela. Não, tem um monte de galinha lá e estão botando demais da conta. Galinha turbinada. É bonito, são projetos interessantes. Fazer o bem das pessoas, né? Pega, por exemplo, junta um grupo de amigos e faz uma horta dentro de um asilo para ensinar os velhinhos, pelo menos pegar uma mangueira e molhar a horta, eles podem fazer. Isso é uma terapia ocupacional fantástica, maravilhosa para eles. E aí eles têm também um alimento saudável ali, sem agrotóxicos, sem essas coisas para eles comerem, né? Sim, então, que ótimo. Então, Maria, fica a dica aí. Aí eu vi que tu estava falando sobre os excedentes, e daí comentou que vocês não são tão focados nessa parte comercial. E tem uma pergunta aqui do Márcio, que eu acho que pode estar bem relacionada a isso. A pergunta é: os membros da Ecovila geram receita na própria Ecovila ou buscam recursos externos para viver? Nós temos pessoas dentro da Ecovila que trabalham fora, que vão trabalhar, e tem muitas pessoas que trabalham por internet. Então, tem casos aqui que a pessoa trabalha virtualmente, né? Tem seus recursos próprios. E nós temos algumas coisas que produz, né? Que é a Ecovila em si que começou a produzir. Por exemplo, no caso que eu estava falando dos ovos, né? A gente faz permuta, tem um vizinho nosso aqui, que ele é verdureiro, ele vem com um caminhãozinho dele aqui uma vez por semana,
E então muitas vezes a gente troca com ele, ele leva um pouco de ovos e deixa um pouco de alface, que às vezes a gente está sem alface naquela semana, a gente faz uma troca. Nós temos o espaço de fotografias, nós temos criação de abelhas, então não estamos com a produção grande de mel, porque nós optamos por criar só abelha sem ferrão. Ela produz muito pouquinho, né? Jataí, mandaçaia, manduri, essas abelhas nativas. Nós só tivemos uma abelha apis aqui, que produzia bem. Na época que produzia aqui, a gente vendia mais para os próprios moradores, mais consumo próprio, né? Nós também temos um projeto aqui que está em estudo, que é formar um barracão aqui para cultivar cogumelos. Então, dentro do Ecovilla se pode produzir muito. Nós não estamos com esse propósito, com esse foco, mas eu conheço o Ecovilla, se você pensar no sítio Semente em Brasília, do João, aquilo ali é uma produção muito grande. A Fazenda Malunga, em Brasília, é uma fazenda, aquilo é uma ecovila, porque são muitas famílias que moram dentro da Fazenda Malunga. Dentro da Fazenda Malunga tem comércio, dentro da Fazenda Malunga tem escola para as crianças. É uma das maiores produtoras de orgânicos ali do Cerrado. Para vocês terem uma ideia, eles têm leite, eles têm umas vacas lá, que são vacas indianas, as vacas mais mansas que eu já vi na minha vida. Aquelas vacas, elas ouvem música clássica e elas comem hortaliças orgânicas. Elas têm as pastagens de rodízio delas, porque é o seguinte, não sei se vocês sabem, mas a hortaliça orgânica, ela tem ela perde um pouco, porque você tem que limpar muito, né? Então, existe, quando é feito a produção, eles limpam o alface, limpam a couve, limpa todo aquele material, vai descartando. Um tomate que tem um bichinho, já descarta ali. Aquilo vai numa esteira, cai dentro de um container e aquilo é jogado para as vacas. Então, as vacas ficam ali comendo um tomatinho, um alfacinho, e umas vacas super, super mansinhas. Aí eles produzem um leite orgânico, aquele leite orgânico é caríssimo, vai para o mercado, esgota no mesmo dia, tem que sair correndo produzir. Então, é um mercado financeiro fantástico para quem quiser pensar nisso também, porque o mercado de orgânico é muito grande, né? Nós não estamos focados nisso, mas que existe um mercado, né? Existe um nicho aí fantástico, dá para produzir muita coisa, cogumelo, mel, dá para produzir... a própria agricultura orgânica é fantástica, né? Produzir um milho orgânico, semente, né? Conhecimento. Tem muita ecovila que trabalha basicamente na base do conhecimento, né? Vendendo curso, vendendo oficina, vendendo aulas, vendendo o projeto, consultoria e tudo mais. Tem uma ecovila aqui, que me esqueci o nome agora, que o cara ele trabalha basicamente com isso. Está mais envolvido com cursos do que outra coisa. Vender a própria experiência, né? Perguntas? Sim, ok. Voltando aqui à questão da Maria, que ela deixou nos comentários, ela queria saber se por acaso você tem algum conhecido, alguém em Porto Alegre para indicar para o projeto dela. E eu já vou emendar com a nossa última pergunta, ele pode responder as duas juntas. A gente poderia dizer que esse interesse pela Ecovila Bambu significa uma maior conscientização ambiental das pessoas? Como é que tu percebe isso? Olha, não percebo. Porque eu acho que o principal motivo é que a pessoa não aguenta mais. As pessoas estão num processo depressivo, num processo de estresse muito grande, né? E isso é um problema, porque as pessoas estão fugindo, elas não estão fazendo uma opção de vida. Isso é triste, né? Então, as pessoas estão pedindo socorro. É isso que eu vejo acontecer na maioria das vezes. Então, essa coisa de mudanças climáticas, alguns são mais rigorosos com isso, outros são mais céticos com relação a isso. Cuidar do meio ambiente, eu acho que isso não toca muito nas pessoas, não. Claro, tem alguns que tocam, né? Mas o que eu tenho percebido, pelas buscas que têm acontecido, é um processo de socorro. As pessoas estão
estão saturadas, né? Estão buscando uma alternativa de vida, porque não aguenta mais viver de modo, vamos dizer assim, insustentável, né? Insustentável de vigor. Então as pessoas estão entristecidas, estão depressivas, estão assustadas com o que está acontecendo aí fora. Eu falo aí fora porque aqui dentro tem dias que a gente para assim e fala assim, não, mas isso aqui é um paraíso, mano. Vale a pena. Eu imagino. Um dia aqui para vocês verem que... Então tá bom, eu acho que essa foi... Só isso. Oi? A pergunta, né? Era só uma pergunta, era só isso, né? Eu tenho que entender um pouquinho mais o projeto dela, é melhor ela entrar em contato comigo depois por WhatsApp. Isso, exato. Ou pode deixar entrar em contato pelo Instagram da Ecovila Bambu, talvez? Vila, Isso, então, Maria, pode entrar em contato no Instagram. Então, Luiz, muito obrigada pela tua participação, por nos fazer entender todo esse contexto. Obrigada mesmo, muito bom ver um caso, né? Ver a realidade realmente desse conceito tão abstrato, às vezes, de sustentabilidade. Agradeço a visualização, participação de todos, e lembrando que semana que vem a gente vai estar aqui no mesmo horário, das 6 às 7, sem interrupções técnicas dessa vez. E o nosso convidado da semana que vem é o Thiago Bert, da Cidade Escola AINI. Então, vai estar bem legal também, apareçam. E eu acho que é isso. Muito obrigada a todos. E bom final de semana. Tchau. Obrigado.